Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para você. Tá tudo bem? Tá tudo bem, diz amém. Então tá bom, viu? Graças a Deus. Hein? Estamos vencendo a semana, graças a Deus, né, irmãos? Estamos vencendo a semana e Deus tem abençoando com vida. E por isso nós podemos agradecer muito a Deus. Vamos ler Êxodo capítulo 5. Dessa vez nós vamos ver Moisés e Arão vão falar com Faraó, né? Aí já começa a Moisés a fazer a vontade do Senhor Deus para a vida dele. Ele vai então falar, né, com Faraó. E vamos ver o que vai acontecer lá com ele falando. Obrigadão, irmão Marcão. Diz assim, Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir a meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. Disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar o trabalho. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Deles, porém, exigireis a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, é por isso que clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Aumente-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os feitores do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha onde a achardes, mas nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. Foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles. E lhes perguntavam: por que não acabastes a vossa tarefa, nem ontem, nem hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que os capatazes dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Os teus servos são açoitados, mas o teu povo é que tem a culpa. Disse Faraó: sois preguiçosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora trabalhai, para palha, porém, não se vos dará. Contudo, fareis a cota integral dos tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque lhes era dito que não poderiam diminuir a quantidade de tijolos exigida por dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? O Faraó, irmãos, então agora vai receber a visita de Moisés e de Arão. Uma coisa nós precisamos entender,
que Israel tinha uma promessa de ser liberto, vamos dizer assim, não de libertação apenas, mas de ser liberto da escravidão do povo do Egito. Israel era escravizado no Egito. E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a obra de Deus, às vezes, tem seu início e o seu prosseguimento sobre circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas. A maioria de nós espera que, porque está caminhando com o Senhor, a vida vai ficar tranquila. Será que a vida vai ficar tranquila? Para e pensa, né, Fred? Será que a vida vai ficar tranquila? Hein? Tem alguém, por acaso, que aceitou Jesus e está vendo que a vida está apertada? Está vendo? O som está bom lá atrás? Está dando para ouvir bem? O que é que aumenta? Irmão, a gente precisa entender isso. Olha, a obra de Deus tem seu início e o seu prosseguimento sempre em circunstâncias adversas. Eu já vi vários irmãos vir aqui na frente ou de alguma maneira testemunhar problema. Um problema, Deus resolve. Depois os irmãos ficam um tempinho sem problema, aí depois vem outro problema. Aí Deus resolve. Aí mais um tempinho, vem outro problema. Aí Deus resolve. Depois mais um tempo, vem outro problema e Deus resolve. Mas tem irmãos que não aguentam quando vem problema. E veja bem, Israel tinha uma promessa de ser liberto. Só que vocês vão notar que não é bem isso que acontece. As coisas parecem piorar e nós ficamos pensando se os propósitos de Deus de fato serão alcançados. Muita gente desvia no início da caminhada porque não entende que a vida com o Senhor é uma vida de luta, é uma vida de guerra. Sabia disso? Muita gente desanima. Eu me preocupo muito com quem aceita Jesus por uma razão. As pessoas aceitam Jesus e parece que elas pensam que pronto, acabou. Meus problemas foram resolvidos. Só que eu não vi em circunstância alguma alguém se aproximar do Senhor e não ter luta. Muito pelo contrário, vem lutas. É muito fácil você ganhar alma para Jesus, irmãos. O difícil é você ensinar essa pessoa e ela aprender que ela comprou uma briga com o diabo quando ela aceitou Jesus. Sabia disso? A gente precisa ensinar para as pessoas que aceitam Jesus que, na verdade, elas passaram de um lado para o outro. Passaram do lado do diabo para o lado do Senhor. Então, elas compraram a briga com o inimigo. O inimigo agora, por isso que a gente chama de inimigo, sabia? Tem gente que gosta de falar o diabo de inimigo. Por isso que ele é chamado de inimigo. Você ganhou um amigo que é o Senhor, mas você ganhou um inimigo. O diabo, ele quer destruir sua vida. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você comprou uma briga. E essa briga agora, você tem que entender que ela vai gerar para você circunstâncias, vamos dizer assim, tá vendo? Ó, vai gerar circunstâncias. Então a obra do Senhor é assim, quando você resolveu caminhar com o Senhor, você comprou uma briga, e as coisas parecem que vão piorando, e parece que os propósitos de Deus vão cada vez mais longe. Será que eu vou alcançar? Parece que está longe, até que você aprende que cada luta que vem sobre você é o Senhor te provando para te abençoar lá na frente. Você vai ver que cada vitória vem depois de uma luta. E você vai acostumando que a luta é uma necessidade na sua vida para que o Senhor te abençoe. Constantemente nós precisamos ser lembrados, irmãos, de quê? De que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. O caminho dos homens é o caminho mais fácil, sabia? O caminho humano é o caminho mais fácil. O caminho humano é o caminho da guerra. O caminho dos homens é o caminho do confronto. O caminho dos homens é o caminho de falar, de brigar, de discutir. Mas o caminho do Senhor é um caminho diferente. Para os irmãos que estão acompanhando o estudo, os irmãos viram até no mapa que eu coloquei ali, que eu peguei na internet um mapa para mostrar para vocês. Quando Israel estava quietinho lá na sua terrinha, em Siquém, todo mundo bem abençoado, e que eles vieram para o Egito, onde eles estão agora, à beira de sair livres, eles passaram por um caminho assim, digamos que aqui estava Israel, eles vieram aqui assim, ó, e estão aqui no Egito agora, a terra de Gósen. Ao invés de Deus agora, que nós já estamos vendo Moisés lá conversando com o faraó, para que o povo fosse livre, ao invés de Israel sair, voltar agora liberto pelo mesmo caminho que eles vieram por terra,
vocês vão ver que Deus vai mandá-los fazer esse caminho aqui assim agora, para atravessar o Mar Vermelho e chegar na mesma terra de onde eles saíram. Irmão, nunca esqueça, os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. A solução que você tenha, talvez em mente, para resolver qualquer problema, qualquer questão, pode muito bem não ser o caminho de Deus para a tua vida. E eu vou dizer uma coisa, o caminho dos homens é o caminho mais fácil. E eu descobri uma coisa, o caminho do Senhor sempre ele é mais apertado. O caminho do Senhor sempre ele tem pedras, ele tem tropeços, ele tem tropeços, vamos dizer outra palavra, ele tem... Como é que é quando a gente está caminhando e num caminho encontra... Hein? Obstáculo, é essa a palavra. O caminho do Senhor sempre tem obstáculos. Você pode estar certo. O caminho do Senhor sempre tem obstáculo. O caminho do mundo é colar na prova. O caminho do Senhor é estudar para fazer a prova. O caminho do mundo é comprar um diploma. O caminho do Senhor é estudar para você ter o diploma. O caminho do mundo é comprar uma carteira de habilitação. O caminho do Senhor é estudar para tentar tirar a habilitação. Você não conseguiu da primeira, vai estudar mais e vai tentar a segunda. Você não conseguiu, vai mais uma vez. O caminho do Senhor sempre vai te apresentar obstáculos. Aprenda com a palavra de Deus. Aprenda não com o pastor, mas aprenda com a palavra. É regra, é condição fundamental para você que quer servir a Deus. Não vá pelo caminho fácil, vá pelo caminho do Senhor. No futuro, depois que você estiver musculoso na fé, se estiver exercitado na fé, você vai aprender isso muito fácil. Tanto que quando vier um caminho fácil demais, você vai desconfiar. Já ouviu dizer? Tudo que é fácil demais, a gente desconfia. Você vai ficar nessa situação, você vai ficar tão musculoso na fé, que quando Deus te mandar certas coisas, você vai falar, Senhor, é assim mesmo? Eu falei para os irmãos aqui que recentemente eu falei com Deus, Deus, é assim mesmo? Porque a coisa veio de um jeito que eu pensei assim, meu Deus, não pode ser. Mas de fato era de Deus, aquilo era de Deus daquela situação. Porque nós nos acostumamos com a luta, com o batente, com a oração. Você vai descobrir que a maioria das coisas que você consegue, ela tem um preço a ser pago. E o preço é o joelho, é a oração, é a busca contínua. Tem uns irmãos que começaram na semana passada, propósito diante de Deus, toda quarta-feira, cada irmão tem seu propósito, ninguém revelou ainda o seu propósito, mas tem gente que já me procurou, pastor, comecei um propósito, estou com um propósito, os irmãos estão animados a fazer propósito diante do Senhor. Então você vai se dar conta que é gostoso saber que termina um propósito, que é uma luta com Deus, você venceu, você já termina aquele, já tem uma outra luta e você vai acostumar que o caminho do Senhor é um caminho de obstáculos. Não existe moleza para ninguém que queira receber do Senhor. Anote isso na sua mente, no seu coração. Não existe moleza, não existe vida mole para quem quer servir ao nosso Deus, irmãos. Existe renúncia, aliás, exige renúncia, exige entrega do tempo, entrega do dinheiro, entrega de tudo, irmãos. A gente passa a não viver mais para nós, a gente passa a viver para o Senhor e acabou. É 24 horas para Deus, servindo aos irmãos. Quando eu falo que o seu tempo é de Deus, eu quero dizer que o seu tempo é dos seus irmãos. Sabia disso? Tem gente que pensa que, meu tempo é de Deus, e vive lá 24 horas no computador, sei lá em quê. Não, querido, quando eu digo que o meu tempo é de Deus, eu quero dizer que o meu tempo é dos irmãos, filhos de Deus, que Ele manda na minha porta, Ele manda na minha casa, para que eu possa servir, sabia disso? Quando a gente diz que a nossa vida é do Senhor, a gente está dizendo, não é que Deus pegou a minha vida e levou, não. Que Deus sequestrou a minha vida. Quando eu digo que a minha vida é do Senhor, eu estou dizendo que a minha vida é para servir os irmãos que o Senhor colocou na minha frente, aqueles que hão de herdar a vida eterna, aqueles que vão ser salvos. Então Ele coloca diante de mim, coloca de você. Não pensa que é diferente, tá? Quando você fala lá que o meu carro é do Senhor, eu já vi placa lá, eu já vi placa nos carros assim, a serviço do reino. Um dia, eu fui tentado há uns 10 anos atrás, 15, eu vi um punhado de carros que está a serviço do rei, me deu vontade de chegar, me dá a chave aí. Nem conheço o dono, sabe? Me deu vontade de chegar, me dá a chave aí. Aí o camarada, que é isso? Não, é serviço do rei, eu estou a serviço do rei. Porque na verdade a gente sabe que isso é uma enganação, uma mentirada danada. O camarada coloca uma placa a serviço do rei e não tem coragem de dar carona para um irmão que está lá no ponto de ônibus. Às vezes o irmão está caminhando na chuva, serviço do rei, batatinha nenhuma. Se é do rei, os irmãos que servem a Deus sabem se é do rei Jesus, do rei nosso Deus Todo-Poderoso. Acabou, meu filho, pode esquecer.
de tapete limpinho no seu carro, pode esquecer de poltrona limpinha. O Ronan sabe dessas coisas, né, Ronan? Acabou. Não inventa essa de entregar o teu coração para o Senhor, não, porque se você entregar de fato, Deus não vai pegar teu coração, Ele vai pegar você, vai pegar o teu carro, tua casa, teus bens, tua esposa, teus filhos, tudo é do Senhor. Você vai aprender a dividir com os irmãos, vamos corrigir, não é dividir com os irmãos, você vai aprender a dividir com aqueles que hão de herdar a vida eterna, porque Ele manda estranho, Ele manda qualquer um para que você sirva. Irmãos, é um caminho de renúncia. O caminho do Senhor não é o caminho dos homens e jamais será. Não vai na onda, tá? Não deixa ninguém te enganar, querido. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, entrega a tua vida, entrega tudo que é teu para o Senhor. E comece a trilhar o caminho de Deus para a tua vida, que é um caminho totalmente diferente. É um caminho muito bom, é um caminho maravilhoso, mas é um caminho diferente. Por que eu estou te dizendo isso? Que você vai notar, dentro do texto que nós estamos lendo, viu? Que a obra de Deus vai oferecer para Israel as circunstâncias muito adversas. Ainda que eles estão debaixo de uma promessa de Deus, de libertação, não é isso que eles vão ver de cara, não. Você tem uma promessa de libertação, você tem uma promessa de vida eterna, você tem uma promessa de salvação, mas você sabe muito bem que ao invés de você receber isso, você está recebendo luta sobre luta, sobre luta, sobre luta, sobre luta. E talvez você está questionando, meu Deus, mas por que isso, Senhor? Porque você talvez não tenha dado uma olhadinha para a Bíblia Sagrada, para você compreender que é assim mesmo que funciona. Não existe vida mole no reino de Deus. O reino de Deus é luta constante. Às vezes, irmãos, agora eu queria que você entendesse, ainda que com poucas palavras. Às vezes, nós temos que enfrentar o nosso faraó. Mansamente, eu quis dizer com mansidão. Mas para não escrever muito, paleta diminuir demais, olha, às vezes nós temos que enfrentar o nosso faraó com mansidão, pedindo a ele a nossa liberdade de adoração. E eu continuo, mas lembre-se, faraó não conhece a Deus, portanto, ele adora outro Deus em letrinha minúscula, e não vai te deixar, irmãos, ter liberdade para adorar. E eu pergunto, quem é o faraó na tua vida? Isso tudo que eu falei foi baseado no versículo 1 e 2. O versículo 1 diz, depois foram Moisés e Arão a Faraó e disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo para que o meu povo celebre uma festa no deserto. Versículo 2, Faraó, porém, respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe a Israel? E ele fala com atrevimento, não conheço o Senhor e tampouco vou deixar Israel ir para o deserto para fazer uma festa e para adorá-lo. E a pergunta então, meus irmãos, quando eu citei aqui atrás, que a obra de Deus, mesmo você com promessa de Deus, de libertação, de vida, de prosperidade, ela começa e prossegue com luta, aí eu te digo, nós precisamos, às vezes, enfrentar o nosso faraó. Faraó aqui, sabe quem é, irmãos? Faraó aqui, ele era um homem duro. Faraó era um homem que não ia deixar o povo adorar, o povo servir a Deus. Faraó foi o homem que se opôs à vontade de Deus de que o povo fosse liberto. Por que eu perguntei quem é o faraó na tua vida? Porque pode ser que tenha alguém aqui nesta noite que sabe que tem alguém que não facilita a tua vida de crente. Pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, pode ser um amigo da escola, uma amiga, um namorado, uma namorada, pode ser um patrão, uma patroa, pode ser alguém, aquele calo no teu pé. Aquela pessoa que quando você talvez sai de um culto abençoado e aquela pessoa te joga um balde de água fria. Faraó. Espiritual, deixa eu explicar, faraó é espiritual, tá, irmão? Eu até pus lá entre aspas ali, para você ver quem é o faraó na tua vida. Aqui embaixo outra vez, ó. Quem é aquela pessoa que te desanima? Você sabia que um dia eu encontrei uma pessoa que me pediu socorro, me pediu ajuda? E sabe o que ela compartilhou? Foi recente. Ela compartilhou para mim que não tem prazer nenhum de ir para casa. Se pudesse, morava dentro da igreja. Porque aqui era o lugar da bênção. Mas em casa já não tinha mais alegria. E olha que essa pessoa era só duas em casa. Não tinha filho, não tinha ninguém, só os dois. Aquilo me chocou, me entristeceu.
E me chamou a atenção que Moisés e Arão foram lá para falar para Faraó: Faraó, deixa o povo de Deus adorar a Deus. Por isso que eu comparei e perguntei: quem é o Faraó na tua vida que te impede ou que te dificulta a adoração? Aquele calo no pé, aquele empecilho, aquele impedimento. Está vendo? Às vezes nós temos que enfrentar o nosso Faraó, mas enfrentar assim como Moisés enfrentou. Veja que Moisés começa mansamente. Isso você vai ver lendo o texto. O primeiro pedido é manso. Ele vira e fala assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Viu que mansidão? Ó, Deus está dizendo para você, Faraó, deixa o meu povo adorar no deserto. Ele começou manso, mas você vai ver que Moisés lá na frente vai engrossar a voz. E a última palavra de Moisés para Faraó foi uma palavra dura. Foi a última praga e vocês sabem muito bem. Mas começa com mansidão com o teu Faraó. Se você já sabe quem é o Faraó na tua vida, aquela pessoa que não te alegra o coração quando você está alegre com o Senhor, que se põe como obstáculo, use de sabedoria como Moisés. Seja sábio, seja sábia. Vá mansamente. Fale apenas o que Deus mandou você falar. Seja manso, mas enfrente o teu Faraó. Por um detalhe, o Faraó não pode impedir você de adorar a Deus. Amém, irmãos? Amém? Faraó não pode te impedir de adorar a Deus de forma alguma, tá? Depois nos versículos 3, nós vamos ver o seguinte, que Deus usa uns caminhos muito estranhos. Veja aqui no versículo 3, Faraó viraram e disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, Faraó, deixa agora aí o meu povo caminho de 3 dias para que nós ofereçamos sacrifício ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Veja que Moisés disse assim: Deus está mandando você deixar o povo ir caminho de 3 dias no deserto, porque se você não deixar, Deus, vai vir sobre nós com pestilência e espada. Ele falou nós, povo de Israel e o povo do Egito. E o versículo 4 diz assim: então lhes disse o rei do Egito, Moisés e Arão, por que é que vocês fazem o povo cessar de trabalhar? Voltai ao vosso trabalho. Por que nós colocamos que Deus usa uns caminhos estranhos? Sabe por quê? Eu parei para pensar. Por que Deus não livrou o povo de Israel imediatamente, irmãos? Mas propõe uma retirada organizada e lenta sobre a proposta deles viajarem 3 dias a pé no deserto, para lá no deserto adorá-los. Eu fiz a seguinte pergunta: mas por que Deus não libertou o povo de uma vez, rapidinho? Por isso eu digo, Deus usa uns caminhos estranhos. E eu queria que você aprendesse a não ficar questionando os caminhos que Deus está usando na tua vida e parasse de reclamar. Para de reclamar. Deus usa caminhos estranhos. Você já notou que Deus aqui vira uma história, conta uma história enorme, manda meu povo ir para o deserto, pede Faraó para deixar meu povo ir para o deserto, eles vão pedir, Faraó diz que não. Aí Moisés vira e fala: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir caminho de 3 dias no deserto, para que lá nós sacrifiquemos. Mas por que Deus pediu para eles caminharem 3 dias no deserto, irmão? Por que Deus não livrou o povo assim de uma vez? Parece que Deus tem prazer, né, irmãos? Em nos fazer sofrer, não é? Não é? Parece que Deus tem prazer em fazer a gente esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você anda um dia, Deus fala, anda mais um. Parece que Deus tem prazer em fazer a gente dar uma volta em roda dos muros de Jericó, depois dá mais uma volta, mais uma, dá 7 voltas em silêncio, para depois no último dia dar mais volta, e depois na última volta, todo mundo gritar, o muro cair. Por que ele mesmo não gritou lá do céu, derrubou o muro, para a gente que já estava cansado, entrar direto na terra de Jericó, não é? Ou por que ele não deixou a gente dar só uma volta? Parece que Deus quer fazer a gente dar a voltinha, não é? 3 dias no deserto. Mas eu vou te explicar uma coisa que o Espírito Santo de Deus manda te dizer. Se você não estiver dormindo, estiver acordado espiritualmente, você vai pegar. Não é que Deus
quer fazer dar 7 voltas, uma volta. Não é que Deus quer que te faça caminhar 3 dias no deserto. Ele poderia ter feito você caminhar só um. É que Deus quer ficar mais perto de você. Então Ele cria situações para ficar perto de você. Sabia? Porque Ele sabe que quando a vida é boa, a gente esquece dele, mas quando a vida é de luta, a gente está junto dele. Se o Espírito Santo de Deus te dá essa revelação, você nunca mais vai querer viver sem luta. Você vai se dar conta que é verdade. Quando a gente está com luta, a gente ora. Quando a gente está com luta, a gente faz propósito. Quando a gente está com luta, a gente busca. Quando a gente está com luta, a gente liga o rádio no hino e canta. Mas quando a gente não está com luta, a gente não busca a Deus. Quando a conta está gorda no banco, a gente até esquece de Deus. Você não notou que Deus acaba criando situações para estar perto, para você estar perto dele, não ele perto de você, mas você estar perto dele? Eu já vi gente, irmãos, que são muito frequentes, muito atuantes, buscando alguma coisa, mas quando recebe aquela coisa, frouxa, relaxa. Aí Deus, sabedor disto, Ele sempre cria uma situação para o povo estar perto dele. Para e pensa para você ver se não é verdade. Quem aqui já teve um aperto muito grande e que buscou a Deus como nunca? Eu já tive. Eu já tive aperto que por pouco eu nem dormia. Buscando a Deus. E você pensa que você é diferente de mim, ou nós somos diferentes do outro, nós somos tudo igual. A única coisa que acontece é que às vezes a gente aprende a não largar mais Deus, não abandonar mais Deus, aí a luta vai embora, a gente continua na busca do mesmo jeito. Para e pensa nisso, tá, irmão? Por que Deus não livrou o povo de imediato, mas propôs uma retirada organizada e lenta, e sobre a proposta de viajar em 3 dias no deserto? O detalhe que me chama a atenção de ser 3 dias. Sabe, me chama a atenção o fato de ser 3 dias. Tudo bem, estrategicamente, você diria que 3 dias daria para o povo todo marchar aquela multidão de muitos mil, né? E sair, uma distância muito longa, para ficar difícil que Faraó fosse atrás deles, os alcançasse, para que eles alcançassem a terra prometida. Tudo bem, estrategicamente 3 dias, uma boa distância, a pé. Mas eu entenderia muito melhor. Deus cria situações para você estar perto dele. Sabia? Deus cria situações para você estar perto dele. Quando a gente tem luta, a gente busca. Quando a gente tem luta, a gente ora. Uma pessoa me procurou essa semana para me pedir orientação sobre o propósito. E eu fui colocando para ela a diferença do propósito do voto. É quase a mesma coisa, mas com menos intensidade e menos rigor. O voto, a Bíblia é muito clara, é tão sério você votar a Deus, que a Bíblia fala que é melhor você nem votar, porque se você votar, você tem que cumprir. Se você não cumprir, você está culpado diante de Deus. Já o propósito, eu diria que é um voto, porém, um voto que não conta com este rigor de Deus, porque não é um voto. Você faz um propósito de se esforçar mais para determinada coisa. Tipo, eu vou orar, eu vou em todos os cultos de quarta-feira, não, eu vou em todo culto tal, não, eu vou fazer isso, vou fazer. Você cria uma situação na tua vida que não chega a ser um voto, mas é um esforço muito grande da tua parte em prol de algo que Deus vai acabar te honrando. Um bom exemplo de um propósito é aquela viúva que ia naquele juiz que Jesus disse, você lembra? Jesus dizendo daquela viúva que ia no juiz e falava: juiz, julga minha causa, e o camarada não julgava. Ela foi tantas vezes lá que ela inoportunou, enjoou tanto o juiz, que o juiz virou e falou: vou resolver a causa dessa mulher. E resolveu. E a Bíblia diz que aquele juiz não era um juiz bom, ele era um juiz, como eu diria, a palavra agora me fugiu a cabeça, mas ele resolveu a causa daquela mulher, porque a mulher insistiu muito. O propósito é mais ou menos isso, é uma enjoança sua, vamos chamar assim no bom sentido, é uma enjoança sua com Deus, com uma finalidade, e Deus acaba: bater e abrir se vos buscar e acharei. Você insiste, Deus abre o coração e acaba te concedendo. É mais ou menos isso. Aí veio uma pessoa e me perguntou: pastor, eu posso fazer mais de um propósito ao mesmo tempo? Eu falei: nossa Deus, que bênção, irmã. Faz. Quanto mais, melhor. Só não esqueça que você fez. Mas quanto mais você fizer, melhor. Porque uma das finalidades do propósito é te manter firme com Deus. Você já notou que o propósito é isso? Você fica ligado. Tem gente que fala: eu vou orar 3 vezes ao dia em cima desse pedido meu. Ô meu camarada, o que vai acontecer? Vai virar uma rotina na tua vida. Você já vai terminar de orar e já vai pôr o relógio para despertar tal hora, porque você fez um propósito com Deus. E aí, acabando o propósito, acabou. Você relaxa.
Então, quanto mais, melhor. 3, 4, 5. É bom que você faça um só para você não esquecer. Mas se Deus te põe no coração 3 propósitos, que faça 3. Porque esta é a finalidade, te colocar mais ao lado do Senhor. Acaba criando em você uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de comunhão. Aí todo mundo começa a te ligar: ô fulano, me ajuda num propósito. E aí você vai criando uma rede de oração. É isso que faz de você um homem de oração. É isso que faz de você uma mulher de oração. É uma oração constante. É você começar a orar sem cessar. Chega num dia que a tua vida vai ser uma vida toda de oração. Você só vai orar, 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 orar. Claro, você vai estudar a Bíblia, você vai comer, você vai fazer tudo que você faz. Mas você vai se dar conta que você já não... Orar para você já ficou uma coisa assim, automática. É tão gostoso, querido, você se tornar um homem de oração, você se tornar uma mulher de oração. E tem gente que pensa que orar é pesado. Orar não é pesado. A luta espiritual, sim, ela é pesada, mas orar não é pesado. Orar é um prazer, orar é um gozo que a gente tem. E saber que alguém conta com a sua oração é a melhor coisa do mundo, irmão. É muito gostoso quando alguém te manda um WhatsApp e te pede uma oração, sabendo que pode contar com você, que você tem um momento de oração pelo menos uma vez ao dia. É isso, você quer ser um homem de oração, quer ser uma mulher de oração. Você pode orar dirigindo, você pode orar até dormindo. Às vezes a gente ora: pastor, você está doido? Sim, eu já sonhei orando. Até dormindo a gente ora. Você acorda, você vai lembrar do sonho: peraí, no meu sonho eu estava orando. Eu já vi gente falar também que sonhou orando. Pastor, eu sonhei que eu estava impondo a mão sobre tal irmão. Eu falei: você já impôs a mão? Não. Eu falei: então vai lá no irmão, procura eu, irmão. Sonhei que eu orava por ti. E vai lá, dá um abraço, ora pela pessoa. Querido, é muito simples servir a Deus, quando servir a Deus se torna um prazer e começa a fazer parte da tua rotina. Não é que eu estou falando que vira uma rotina, passa a fazer parte da tua rotina. Porque servir a Deus, quando servir a Deus vira uma rotina, cai fora. Mas quando passa a fazer parte da tua rotina, tipo, você não consegue viver sem isso, aí você pode dizer que você está firme na rocha, está inabalável, jamais vai ser abalado. Quando se torna natural na tua vida o adorar, o servir a Deus, o cultuar ao Senhor. Então eu quero que você entenda que Deus usa caminhos estranhos. E Ele propôs uma retirada organizada e lenta de uma nação inteira, de dentro de outra nação, e com ela caminhando 3 dias. Não me pergunta por quê, mas eu posso entender. Deus sabia o que estava fazendo e queria aquele povo do lado dele, e nós sabemos como este povo buscou o Senhor. Depois nós vamos ver que a partir do versículo 5, as coisas pioram ao invés de melhorarem. Qual fase você está com o Senhor? Hein? Você está naquela fase de enfrentar o teu faraó? Me deixa adorar? Você está naquela fase de que já argumentou com o faraó e você viu que ele não te deu, não vai te dar a chance? Ou você está na fase em que, ao invés de melhorar, as coisas pioraram e você pensava que ia melhorar, não era? Agora minha vida vai ficar melhor. Aqui você vai ver que as coisas pioram. Você verá que nos planos de Deus as coisas normalmente pioram antes de melhorar. Você era bem empregado, do nada você perde o emprego. Você tinha isso, do nada perde. E querida, aprenda uma regra no reino de Deus. Eu já disse aqui, no reino de Deus você precisa aprender a perder. Porque é quando a gente perde no reino de Deus que a gente ganha. Você vai aprender que no reino de Deus, você tem que parar de achar que você é forte. Porque no reino de Deus, quando a gente é fraco, é aí que a gente é forte. Pastor, não estou entendendo nada. E nem vai entender se você ficar aí pensando e murmurando da tua vida. Por quê? Você comprou uma briga com o diabo de que você aceitou Jesus. Você está no meio da briga, você está no meio do fogo cruzado agora. Tem 2 reinos lutando por ti. Tem 2 reinos lutando pela tua alma 24 horas por dia. Tem 2 reinos não querendo te perder. E aí, você está no meio. Você é o alvo. Você é tão importante que tem 2 reinos lutando, irmãos, com toda a força para conseguir a tua alma. Isso é importante demais. Sabia disso? Diz amém, amém, irmão? Isso é muito importante. Tem 2 reinos lutando 24 horas por dia. E tem gente que não se deu conta disso, só fica murmurando e reclamando da vida. Você é tão importante, querido, que tem 2 reinos lutando para conquistar a tua alma. O reino de Deus e o reino de Satanás.
Vigia, você está no meio de um fogo cruzado e o alvo é você. É bomba de um lado e bomba do outro e você no meio, você é o alvo. Amém, igreja? É luta espiritual, querido, nós estamos envolvidos nela. Então a tendência no reino de Deus ou no plano de Deus é as coisas piorarem antes de melhorar. Tem que dar essa piorada, é normal, é natural. Você tem que conformar com isto. Agora eu vou dizer também, a vitória, não pense que é Deus que vai determinar na tua vida. A vitória, na verdade, quem vai determinar na tua vida é você mesmo. É você mesma. Escolha a quem você vai servir. Se vai servir a Deus ou se vai servir ao diabo. Se vai ceder o teu coração para Deus ou se vai ceder para o diabo. Se vai ceder o teu coração para as coisas santas ou se vai ceder para as coisas do mundo, para o pecado. A vitória não é Deus que determina. A vitória é você que determina. Quem bate o martelo, meu irmão e minha irmã, nessa questão da luta espiritual, não é Deus e não é o diabo. Quem bate o martelo é você. Escolha o caminho bom, o caminho do Senhor, e viva, e terás a vida eterna, e vai ver o que é gozar vitória o tempo todo. Mas se você ficar em cima do muro, a verdade é que no mundo espiritual, a maioria de nós fica em cima do muro, irmãos. Quer a vitória do reino de Deus, mas não quer perder os prazeres do mundo. É assim como esse povo que está saindo do Egito. Não sei se vocês se deram conta, mas no final do capítulo 5, o povo já reclama. Quando a coisa aperta, quando a coisa piora para eles agora, antes de melhorar ela piora, você vai ver que o povo lá vira para Moisés, o que é isso que você fez conosco, Moisés? Você veio aqui dizendo que Deus te apareceu e que vai nos libertar, mas agora que você entrou na nossa história, Moisés, a coisa piorou para nós, Moisés. Nós trabalhávamos e tinha palha, agora nós temos que pegar a palha, nós não damos conta de pegar a palha, o faraó está apertando nós e batendo mais. Que é isso, Moisés? Você piorou na situação. A maioria de nós, irmão, quer sair do Egito e ir para o reino de Deus, para Canaã, mas não quer perder as facilidades que o Egito nos oferece. Não quer perder a palha que Egito nos fornece. Não quer perder as oportunidades. Você precisa largar de vez todas as oportunidades do mundo e passar para o outro lado. Nunca esqueça disso. No plano de Deus, no reino de Deus, as coisas normalmente pioram antes que se tornem melhores. Você vai ver no decorrer desse versículo. Ele coloca o seu povo, irmãos, em situações de desesperança. Deus, vamos colocar assim, coloca o seu povo em situação de desesperança, mas nunca de desespero. Por que desesperança? Porque Deus às vezes nos coloca, irmãos, em aflição. Isso eu estou falando, o Espírito Santo de Deus está falando, para quem já viveu aflição, porque quem nunca viveu, talvez fique até abrindo boca aí agora, não sabe nem o que é isso, mas espera que o teu dia vai chegar. Todo homem e toda mulher que se propõe a servir a Deus, vai ter um momento na sua vida em que ele vai provar disso aí, ó. As coisas parecem que pioram em vez de melhorar. Mesmo você tendo uma promessa de Deus de vitória, as coisas pioram em vez de melhorar. E mesmo você que tem promessa de vitória, vai ver que Deus te coloca numa situação de desespero. Sabe, desesperança é quando você pensa assim, não há esperança, não há solução, não há como resolver isso. Isso nós chamamos de desesperança. Mas Deus jamais coloca o povo escolhido, o homem escolhido, a mulher escolhida, o homem de Deus e a mulher de Deus, numa situação de desespero. Nunca, Deus não nos abandona. O barco pode estar virando como estava lá com Jesus dormindo no barco, mas Jesus estava no barco. Qualquer um de nós, irmão, tem que entender, nós vamos passar por situações, eu já passei por mais de uma, e sei o que eu estou dizendo para você. Prepara o teu lombo, mulher de Deus, prepara o teu lombo, homem de Deus. É assim que Deus forja, é assim que Deus prepara homens e mulheres para vencer no reino espiritual. E por que, pastor, que a luta é tão grande assim? Porque ela é espiritual, ela não é carnal. Ou você pensa que tudo que está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, aquilo é só uma historinha bonita para você ler e chorar. Não, irmão. Quando Deus resolveu contar a sua história para o homem lá no Jardim do Éden, você viu que só demorou 2 capítulos para o capeta aparecer lá no Jardim do Éden. Acorda, minha igreja, desperta, tu que dormes. Nós somos a continuidade de Gênesis 1. Desperta, nós somos a continuidade de Gênesis 1. Você consegue receber o que o Espírito Santo de Deus te diz nessa hora? Nós somos a continuidade de Gênesis 1. O diabo se apresentou logo depois.
Guerra espiritual, meu irmão, minha irmã. Luta, batalha. É por isso que nós estamos no meio de um fogo cruzado, o tempo todo, 24 horas por dia. Logo depois da maravilhosa aparição de Deus criando todas as coisas, e Deus achou tão bonito e perfeito que Ele descansou no 7º dia. Logo depois, querido, apareceu alguém lá no Jardim do Éden para mostrar para nós o que seria de nós hoje. E agora eu quero que você imagine, lá no Éden o diabo estava só começando a farra dele. Você já pensou que agora em 2016 o diabo está na reta final? Já acabou a chance dele, está chegando no final, meu irmão? Ele está desesperado, é por isso que ele tem atuado, é por isso que ele tem desanimado alguns crentes, por isso que ele tem desviado, ele tem enfiado na cabeça dos crentes umas ideias bobas e malucas para desviar você, porque lá em Gênesis o diabo tinha muito tempo ainda para aprontar. Agora, meu irmão, ele está vendo que o cerco está apertando, chegando no final, e cada vez que ele vai perdendo mais alma, mais desespero. Então nós estamos envolvidos numa luta tão grande, e a gente precisa de aprender essa verdade, que Deus te coloca às vezes em situação de desesperança, não há esperança, não há solução, está só piorando, mas Ele nunca te coloca numa situação de desespero, porque Ele está presente contigo na tua luta, em qualquer situação. Isso porque o caminho da exaltação, irmãos, é o caminho da humilhação. Você pode abrir tua Bíblia e ler lá. Você vai ver em Lucas, Mateus fala também, Lucas 14:11, depois 18:14, vai falar que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então o caminho da exaltação chama-se humilhação. Ou seja, para te fazer entender melhor, digamos que lá naquele relógio esteja a minha exaltação. Só que a Bíblia diz que antes de eu chegar lá naquele relógio que está a minha exaltação, nesse percurso daqui até lá no relógio da minha exaltação, vai ter uma coisinha chamada humilhação. Eu vou ter que ser humilhado. E eu vou dizer uma coisa, se você é orgulhoso ou orgulhosa, minha irmã e meu irmãozinho que me ouve, se você é do tipo que não aceita a humilhação, vou te dizer uma coisa, não vai ter como você chegar lá na tua exaltação, porque antes de chegar lá tem uma coisa chamada humilhação. Não tem jeito. Lembra que nós colocamos que o caminho de Deus é diferente do caminho dos homens? Lembra que nós colocamos que o caminho de Deus sempre tem obstáculo? E o maior obstáculo no caminho de Deus é uma coisa chamada egoísmo, orgulho, eu. No dia que eu perco a pose e deixo de pensar que eu sou, e eu começo a reconhecer o homem fraco, o homem carnal, o homem pecador, o homem miserável, porque é mesmo. Existe uma teologia por aí rondando que eu sou nada disso, eu sou um miserável, um pobre coitado aos olhos do Senhor, diante da santidade de Deus. Se não fosse Cristo em mim, ai de mim, o que seria de mim? Se não fosse Cristo ter misericórdia e Ele habitar em mim, e eu abrir o coração para Ele habitar abundantemente na minha vida, ai de mim, ai o que seria de nós se eu não morresse para mim mesmo e Cristo vivesse em mim? O que me faz alguém é o fato de eu morrer para mim mesmo, aí Cristo é exaltado em mim. Lembra lá o que João disse? Importa que Jesus cresça, que Ele cresça e que eu diminua. Quando eu começo a diminuir e Cristo começa a crescer, aí sim os outros olham para mim e pensam que eu sou alguma coisa, mas quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que miserável que eu sou. Você consegue ver assim, irmão? Você consegue ou não? Se tem algum orgulhoso aqui, deixa Jesus quebrar o teu orgulho. Começa a ver quão fraco você é sem o Senhor. Começa a ver o quão miserável você é sem Jesus. Eu não preciso levantar a mão para você não ficar meio queimado no meio dos outros, apesar que a gente não precisa ter vergonha dessas coisas. Mas não sei se você já se deu conta, quantas vezes, irmão e irmã, a gente fala que nunca mais vai pecar, e sai de um culto maravilhoso, vamos chamar de domingo, porque os cultos de domingo é aqueles cultos mais cheios de gente e tal. A gente sai no culto de domingo e fala, agora acabou, eu não peco mais, irmão, não dá 2 horas, você já cometeu aquele pecado que você falou que não ia pecar mais. Sabe por que isso? Porque nós somos fracos, e quando a gente reconhece a fraqueza, o Senhor acaba nos dando graça e fortalecendo. Não é comum, irmão? A gente sai de um culto maravilhoso e fala, agora acabou, agora ninguém me segura, agora eu converti mesmo, agora eu estou cheio de poder. Quando você acorda, às vezes passando muito, na segunda-feira já caiu, já pecou. E isso para você ver que existe um caminho chamado humilhação, que vai te levar
até a exaltação. E o Senhor, sabendo disso muito bem, no seu caminho, nos seus planos, normalmente as coisas pioram para Deus te humilhar, para você aprender a depender dEle e não na sua própria força, no seu poder, no seu dinheiro, no seu emprego, na sua empresa, e que você é, que você não é, e que você pode. Deus te ensina que você não pode. Amém, igreja? E quando a gente aprende, eu vou te dar uma dica. Quando você notar que Deus está te ensinando uma lição, aprenda ela rápido, porque aí acaba a luta. Acabei te dando uma dica, como é que luta acaba, não é? Sabe como é que luta acaba? Aceita depressa. Quando você vê que o tempo está apertado, para de resistir. Deus, eu entendi, desce o pau, pode fazer. Às vezes é o orgulho, às vezes é o ódio, às vezes é a raiva de alguém, que você carrega aquilo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus vai te massagando. Aí na hora que você precisa dar conta, é orgulho, eu libero o perdão, eu libero minha mente, tudo aquilo que eu falei, toda aquela maldade que eu fiz, eu volto atrás, eu vou restituir, pronto. A luta acaba, aí você vai pensar, meu Deus, o que foi? Nem precisar de propósito, né, irmão? Nem precisar de campanha, era só você aceitar a humilhação. Deus quer te humilhar para te exaltar. Que mensagem, hein, pastor? Hein? Deus quer te humilhar para te exaltar, amém, irmãos? Aceita, querido, aceita. Ele quer te humilhar para te exaltar. Aceita com alegria. Não, que glória, pode mandar, Senhor, humilha mesmo, humilha, Senhor. Pode humilhar. Se é o caminho da exaltação, como nós acabamos de ler. Você precisa aprender, querido. Às vezes é preciso depender um do outro para a gente aprender que o Senhor usa o outro para nos abençoar. Você sabia? Tem gente que não gosta de depender. Talvez o Senhor está te pondo na situação que você dependa de alguém. Talvez Deus está te pondo na situação que você depende de falar o teu problema para alguém. Não é para falar para a igreja inteira, mas talvez você está com aquela luta doida, Deus está tocando no teu coração, você precisa compartilhar, compartilha. Talvez você vai chegar perto de um irmão, eu preciso abrir meu coração para você, eu estou com uma luta muito grande, abra o teu coração. Um dia alguém falou que queria conversar comigo, um outro pastor, e eu falei, amém, pastor, quando você quiser. O pastor queria abrir o coração comigo, não podia abrir com outra pessoa, e ele abriu o coração. Quem sabe Deus está te pondo na situação, você aprender a abrir o teu coração e contar uma experiência tua, uma luta, para que o outro ore com você, e você vai ver que você vai ser curado rápido. Se você quiser ler na tua casa, depois você abre para não atrasar muito, Jó 42, último capítulo de Jó, quero que você leia ele, você vai ver uma coisa ali, que Jó sofreu muito do capítulo 1 até o 42, mas a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Sabe quando Jó fazia o quê? Quando ele orava pelos seus amigos. Na hora que ele abriu a boca, orou, e eu costumo dizer, que tem amigo igual Jó, não precisa de inimigo não, que vocês viram que amigos, só tentaram Jó. Então, irmão, você tem que aprender, tá? Existe sim, e Deus costuma deixar que as coisas pioram para nós, mas é porque não há como Deus te exaltar, se primeiro você não aprender o caminho da humilhação. Tá? E olha bem que eu não pus aqui humildade não, tá? Tem gente que confunde humildade, irmão. Não é humildade não, estou falando de humilhação mesmo. Humilhar-se, ser humilhado, literalmente ser humilhado. A gente precisa. E sabe o que Deus tem me falado? Que às vezes tem gente que não consegue humilhar-se, tornar-se pequeno, tornar-se humilde, nem mesmo para vir à frente nesta igreja ou em qualquer outra igreja, para que a igreja ore por ele ou por ela numa situação? É muito orgulho, irmão. Tem muita gente que está miserável espiritualmente, não consegue, não vai conseguir a vitória, porque falta esse caminho que nós colocamos lá, chamado humilhação. A pessoa não tem coragem, o Espírito Santo de Deus fala assim, rasgado com a pessoa, falta pouco falar o nome, mas a pessoa fica lá, numa boa, sequer tem humildade, vamos chamar de humilhação, sequer ela aceita a humilhação de levantar do lugar e vir à frente da igreja para que alguém ore. Vou dizer uma coisa, meu irmão, essa frente, esse lugarzinho aqui, bem aqui, ó, já me viu de cara, depois de Deus me tornar pastor nessa igreja. E teve um irmão que me abraçou, falou, ô pastor, que bonito que o senhor fez, os irmãos da igreja vão ver isso, né? E vão também perder o medo e a vergonha, vão fazer, eu nem pensei nisso. Eu vim aqui, ajoelhei aqui, pedi que os irmãos orassem por mim, fizeram uma roda bonita e oraram por mim. Isso há anos atrás, quando eu me tornei pastor dessa igreja. Me ajuda, meu irmão.
Aprenda. Para os outros aquilo, talvez possa ser feio, é humilhante. Mas o caminho da vitória, o caminho da exaltação chama-se humilhação. E que diferença faz um pastor de qualquer outra pessoa? Por que eu estou te falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus já me revelou aqui, ó, aqui na frente, que as pessoas não entenderam ainda o que é o ato de você levantar do teu lugar, vir à frente, para que qualquer pessoa que esteja pregando, o Espírito Santo de Deus esteja usando, para orar por você. Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Só que a gente não aceita esta situação. Pô, eu se levantar do meu lugar, o que eles vão pensar de mim? Eu não vou, não vou mesmo. E fica aí na miséria espiritual, na luta, só morrendo. Nunca esqueça disso, tá, irmãos? Que nós acabamos de dizer. O caminho da exaltação é o caminho da humilhação. Por isso que nós vamos encontrar, do versículo 5 ao 15, as coisas piorarem. Ou seja, Deus criando uma situação em que Israel seria humilhado, o povo de Israel seria humilhado, para depois eles chegarem à exaltação. Agora, do versículo 15 ao 21, nós vamos ver que a situação de Israel era ruim. Na verdade, tinha piorado, os irmãos viram. Mas a falta de fé deles ainda era um pecado que aquele povo precisava aprender a vencer. Por quê? Do versículo 15 ao 21, vocês vão ver, irmãos, o seguinte. Do versículo 15 ao 21. Vocês vão ver que os capatazes dos filhos de Israel foram reclamar com Faraó, pedindo a ele, explicação por que estava tratando o povo daquele jeito. Porque eles já não iam agora receber mais palha, e eles iam ter que produzir, e eles estavam sendo açoitados. Faraó vai virar no versículo 17 e falar: vocês são preguiçosos, turma de preguiçoso, por que vocês estão dizendo, deixa-nos sacrificar ao Senhor? No 18 você vai ver que ele vai falar para eles trabalharem, eles não vão receber palha, mas eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo. Verso 19 vai mostrar para nós que os capatazes dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque eles era dito que eles ia diminuir a quantidade de palha, mas não ia diminuir a quantidade de tijolo que era exigido. Versículo 20 vai mostrar que eles saíram da presença de Faraó e foram direto encontrar com Moisés e Arão, que vieram ao encontro deles. E no versículo 21 vocês vão ver que eles vão virar para Moisés e dizer: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes espada nas mãos para nos matar. Sabe, irmãos, isso aí é uma demonstração de falta de fé. Eles sabiam que Deus tinha prometido livrá-los da escravidão. Mas quando o serviço aumentou e a salvação pareceu longe, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está te dizendo. Quando eles viram que a salvação pareceu longe, eles duvidaram de que Deus ia livrá-los. Por que o Espírito Santo de Deus está dizendo que a salvação pareceu longe? Porque a maioria de nós aqui agora, a maioria duvida da salvação da sua alma em Cristo Jesus. Primeiro é que faz mais de 2000 anos que Jesus veio e essa história de que Jesus voltou e nunca voltou. Primeiro é que nós estamos falando de salvação para você e quem é que foi salvo para dizer que é verdade esse tem de salvação? Assim como Israel tinha uma promessa de salvação, e quando eles pensaram que ia ser salvo, Faraó piorou a situação deles, a maioria de nós também pensa que a nossa salvação está muito longe e a gente esquece de que a hora e o dia em que Jesus vai te chamar, vai me chamar, vai nos chamar, ninguém sabe. Se soubesse, a gente ficaria preparado. Hein? Parece que a salvação está longe, porque as coisas estão piorando. E Jesus disse que naquele dia, vai estar tudo muito normal, as pessoas vão se casar, vão dar assim casamento, elas vão comprar carro, vão comprar cavalo, boi, vaca, negócios, comprar, vender, vai estar tudo normal, tudo acontecendo normal, como agora, como hoje.
até o momento em que Jesus voltar, e aí acabou a farra, acabou comprar, acabou vender, acabou casar, acabou separar, acabou luta, acabou tudo, acabou, vai dar tudo normal. Por isso, querido, quando a gente vê que está tudo normal como está agora, não duvide que a tua salvação esteja chegando. Amém? Acorda, desperta, vigia, santifica a tua vida, santifica a tua alma. Se Jesus bater na porta, você tem que estar bem vivo, bem ligado, bem acordado. Porque você vai notar, irmãos, tá? Até o versículo 21, que eles viraram e falaram: olha, julgue o Senhor entre vós, porque vocês nos fizeram repelentes. Ou seja, vocês vieram com essa história de salvação e agora a coisa piorou. Isto mostra, irmãos, a necessidade das provas para aumentar a nossa fé. Você precisa de muita prova para você aumentar a tua fé, tá? Cada dia. Já estamos quase encerrando. Quando obedecemos a Deus, olha bem, presta atenção nesse slide ali, viu? Ele é importante, ó. Quando obedecemos a Deus, não devemos ficar surpresos quando as provações vierem. A falta de esperança nos conduz a Deus. Você lembra lá, desesperança? A falta de esperança te conduz a Deus. Ou seja, quando você está numa luta que não há esperança, você vai atrás de Deus. Sabia? Quando você está encurralado numa situação difícil, você vai dizer: Deus é a única saída. Porque enquanto o médico é a saída, você vai atrás do médico. Enquanto o advogado é a saída, você vai atrás do advogado. Enquanto você tem uma saída, você tem esperança, você resolve. Mas quando Deus te coloca numa situação em que falta esperança, você vai ver que a falta de esperança, a falta de uma luz, a falta de uma direção, vai te conduzir à busca de um milagre. E aí Deus entra na história. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que você deixa a coisa chegar no extremo? Por que você deixa o problema crescer tanto para depois buscar Deus como a única esperança? Vou te dar uma dica. A partir de hoje, na tua vida, quando o problema vier longe, lá na China, não vai mais atrás de recurso de homem nenhum. Vá direto a Deus, para que Ele encurte o teu caminho. Estou te dando outra dica. Quer que o problema dure menos? Quando você vê lá de longe, Deus te der discernimento, aí vem um problema. Já parte para Deus, pula aquela história toda, pá, já foca em Deus, não busca os recursos dos homens, busca Deus. Busca Deus. Amém, igreja? Já vai direto para o milagre e começa a viver uma vida de milagre todo dia. Tá? Não vai atrás dos recursos dos homens, vai direto em Deus. Aí você vai ver que a luta diminui. A vitória aumenta e a luta diminui. Por exemplo, camarada que é solteiro, o camarada e a camarada, deixa eu explicar, o menino e a menina solteiro, para de testar as meninas, se vai dar certo, ou os meninos, né, vamos falar assim, para de testar no namoro, busca a direção de Deus. A partir de agora, você é um jovem de oração, você é um homem ou mulher de oração, vou para o joelho, vou fazer um propósito diante de Deus, hein, não é assim, irmão? Fazer um propósito, ó Deus, meu negócio é o seguinte, eu preciso de uma esposa, de uma varoa, eu preciso de um esposo, ó Deus, o negócio é o seguinte, ó, a coisa está ficando séria, eu preciso mesmo, o senhor sabe, vai clamar a Deus. Para de testar, para de tentar pelos caminhos lógicos. Eu tenho uma birra, eu tenho um nojo, eu tenho uma raiva das igrejas que existem por aí, que estão criando eventos de encontro para namorado. Eu tiro a minha juventude, eu tiro a quinta igreja de qualquer envolvimento que tenha esse tipo de coisa carnal. Ô querido, quem dirige namoro e casamento é aquele que está lá em cima, mais ninguém. Para de testar, vamos evitar problema, foca lá na frente e já busca a Deus. O negócio então é comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma bicicleta. Faz a mesma coisa, para de ir pelo caminho dos homens. Deus, o meu negócio é que eu preciso de um carro, me ajuda e vai para a oração, faz um propósito. Deus, o negócio é um carro, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma bicicleta para o meu trabalho. Senhor, eu preciso de um emprego. Para de tentar pelo caminho dos homens, vai, faz um propósito diante de Deus. Deus, o negócio é um emprego. Meu sonho, meu coração é aquele trabalho, é aquele que eu quero. Se o Senhor tem ele para mim, me abençoa. Se não é também, eu preciso de um emprego. Irmão, vamos parar de ir pelo, como é que chama aquele negócio lá de emprego que um arranja para o outro? Aquele da indicação, tem uma palavrinha que eles chamam, eu esqueci. Hein? Peixada, mas tem uma outra palavrinha. Quem indica, né? O QI que ele chama, né? Não é um trem assim? Para com isso. Tem ou não tem o tem do QI, de quem indica? Levanta a mão quem sabe disso. Ninguém sabe? Então esquece. Hein?
Para com isso então. Eu estou falando sério, o Espírito Santo de Deus está te falando. Se você precisa dormir aí, você perde. Para com esse negócio de ir atrás de emprego que o outro te indica. Vai pelo caminho perfeito, dobra o teu joelho, faz um propósito diante de Deus e vai para a oração. Vocês viram aqui na outra quarta-feira, a irmã Maria testemunhando, mandou um bilhete para mim aqui na frente, eu li. O bilhete era, em resumo, pastor, eu quero agradecer a Deus, porque eu fiz um propósito de ir todas as quarta-feiras na igreja, para o meu filho conseguir um emprego, e hoje faz 8 dias que o meu filho está empregado. E ela disse que ele estava empregado no emprego que ele queria. Agora eu só quero saber qual emprego, porque eu não sei. Mas era o emprego que ele queria. Fez um propósito, irmão, não falou para ninguém. Ela veio aqui, agarrou toda quarta, até conseguir um emprego para o filho e conseguiu. Irmão, vamos parar com esse negócio, vá pelo caminho mais curto, que é o caminho de Deus, procura Deus, é o caminho cheio de obstáculos, é o caminho de oração, é o caminho de luta, é o caminho da busca. Agora, aquele caminho, irmão, que você vai pedindo ajuda política, agora é o ano, então, da miséria. Este é o ano da miséria para muita gente. Vai atrás de político para conseguir emprego, vira um desespero. Tem gente que vira cabo eleitoral, que corta a cidade inteira entregando folheto, porque o outro prometeu que vai dar emprego. Vai dar batatinha, depois ele entra lá e ele dá emprego para quem ele quer e não para ti. Eu já vi muita gente decepcionada. Esse é o ano da miséria para muita gente. Larga os recursos dos homens, irmão. Vamos partir para o joelho, para a busca, tá? Por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, não precisa ficar surpreso quando virem as provas. Porque as provas vão produzir em você falta de esperança. E a falta de esperança nos conduz a Deus. Quando você olha assim, não tem jeito mesmo não. Aí você vai para Deus. Então vai direto em Deus agora, tá? Para de quebrar a cabeça, vai direto na fonte que é o Senhor Deus, tá? O desespero é desistir de Deus. A pessoa que quando desespera, irmãos, ela fica numa situação difícil. Aí ela já não crê em Deus, ela já não busca Deus, já não busca mais nada. A depressão surge muito no coração de quem entra em desespero. Cuidado com o desespero. O desespero não é de Deus. O desespero nos afasta e nos faz desistir de Deus. Você pode perder a esperança, mas nunca se desespere. Espera em Deus. Antigamente tinha um hino que falava exatamente isso. Não se desespere, espera em Deus. Um hino antigo, eu nem lembro agora, eu tenho que tentar lembrar esse hino. Era muito bonito. Alma cansada, não é? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. É isso, querido. Não desespera, porque o desespero te afasta de Deus. Esse hino é lindo, é um hino antigo, tocou muito, muito, muito. Então você precisa entender isso, tá? O desespero é desistir de Deus. A luta pode ser grande, mas não desespere. Não desista de Deus. Pastor, mas como pode alguém desistir de Deus? Pode, quando a pessoa já não quer mais buscar os recursos do Senhor. Tem muita gente que desiste, mas não desista, tá? Quando a fé está fraca por causa da luta, devemos correr para Deus. E eu fiz questão de colocar, correr para a igreja. Quanta coisa Deus fez na tua vida dentro da igreja. Na minha, se eu for contar, nós vamos demorar muito. Dentro dessas 4 paredes aqui chamada igreja, irmão. Sabe qual que é o lugar da gente ir quando a gente está com problema? Para a igreja. Quando o pau comer lá na rua e eu tenho que apertar, igreja. Não vai para frente da televisão não, por favor. Não vai para frente da internet, não. Vai para a igreja. Vai para Deus. Corra para Deus. Corra para a igreja quando a coisa apertar. É o caminho da graça, é o caminho da vitória. E eu queria que você fosse humilde bastante para reconhecer que grandes coisas Deus faz quando a igreja se reúne aqui, lá em qualquer outro lugar, a igreja reúne para cultuar. Grandes coisas Deus faz na nossa vida e no nosso coração, tá, irmãos? Bem, agora no finalzinho, versículo 22 e 23... Você vai ver que o capítulo termina com Moisés questionando o seu chamado mais uma vez, tá? E pelo que parece, Moisés acaba denegrindo Deus. Como se ele se esquecesse da palavra que Deus havia dito. Por quê? Olha, diz o versículo 22, então tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que o Senhor tratou mal este povo? Por que o Senhor me enviou? Meu Deus, Moisés, irmãos, acaba denegrindo Deus. Por que, Deus, que o Senhor está fazendo mal? Deus, por que o Senhor me chamou? Está vendo? Ele questiona o chamado dele e acaba denegrindo Deus quando ele vai e fala, Deus, por que o Senhor está fazendo isso com o povo? Tipo, Deus, isso não fazia parte do plano?
Na verdade, Moisés está querendo dizer algo mais ou menos assim: Deus, por que você me chamou para tirar esse povo? Por quê? Ele ainda continua dizendo: porque desde o momento que eu me apresentei a Faraó para falar em teu nome, o Faraó tem maltratado o povo, Senhor, e de nenhum modo o Senhor livrou o povo. Meu Deus, Moisés, irmãos, era um homem muito bom, mas você vai ver que essa não vai ser a última vez que Moisés fala assim com Deus. Quando o povo buzina no ouvido dele lá, ele acaba murmurando também contra Deus. Quando o povo pede água, ele fica bravo e bate na rocha. E Deus não deixa ele entrar na terra de Canaã, exatamente porque ele não honrou Deus. Você vai notar que Moisés tinha um negócio muito sério com relação a isso. Pastor, o senhor é doido falar de Moisés? Eu não estou falando mal de Moisés, não. Eu estou falando a verdade que a Bíblia está mostrando. Abre lá no capítulo 3, versículo 19 e 20, e você vai ver uma coisa. Só voltar para trás aí, em Êxodo 3, 19 e 20, você vai ver que Deus vai dizer assim para Moisés: eu sei, Moisés, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. Veja que Deus aqui, no capítulo 3, verso 19 e 20, está falando para Moisés: olha, Moisés, Faraó não vai deixar o povo ir quando você falar, tá? Só vai deixar por mão forte, ou seja, só vai deixar depois que eu mostrar meu poder, minha mão forte, e operar muitas maravilhas. Aí ele vai deixar o povo ir. Só que na primeira tentativa de Moisés para tirar o povo, e Faraó engrossa a mão, e aí não deixa o povo ir, Moisés vira, irmãos, envergonha Deus, porque ele vira e fala assim: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor está tratando mal esse povo? Por que o Senhor me enviou? Porque desde o momento que eu me apresentei para Faraó, para falar em nome do Senhor, o Senhor tem maltratado esse povo e não tem livrado o povo. Meu Deus, ele esqueceu. Só um capítulo atrás, Deus falou para ele: ó, Moisés, você vai lá e vai falar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó e não vai deixar. Tipo, irmãos, tipo eu e você, vou repetir, tipo eu e você, que não entende quando Deus coloca as coisas difíceis na nossa vida. Tipo eu, tipo você. Que Deus prometeu te dar vitória, mas você está vendo só luta, aí a gente começa a virar: Deus, o que o Senhor está fazendo, Deus? Só me prometeu vitória, olha aí, Deus. O que é isso? Não, isso não é Deus. Moisés não disse isso, mas muitos de nós às vezes questionam: cadê Deus? Cadê o Deus que prometeu? Não é? Amém, igreja? Muito cheio de significado para nós, tá? Esse capítulo, tá? E assim, você vai se dar conta, então, de que Moisés termina questionando a Deus pelo seu chamado, e ele denigre Deus quando ele diz: por que o Senhor está maltratando esse povo, ao invés de livrar o povo? Porque ele sabia que Deus havia dito: olha, eu vou engrossar o caldo, tá? Ou seja, para concluir, Deus sempre nos avisa das provas que vêm sobre nós, como Deus avisou Moisés no capítulo 3, que ia endurecer o coração de Faraó. Deus sempre nos avisa das provas que vêm sobre nós, quando nós resolvemos aceitá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador. Lembre-se, filhinhos, se você está passando por lutas, é porque Deus está te tornando uma nova criatura. Antigamente você era pecador e pecadora. Antigamente você resolvia seus desejos na bebida. Você resolvia seus desejos carnais na bebida, às vezes no álcool, às vezes na droga. Antigamente você resolvia seus problemas no jogo. Antigamente você resolvia suas necessidades na relação sexual ilícita. Antigamente você resolvia tudo na pancada. Antigamente você resolvia tudo na briga. Antigamente você resolvia tudo no xingamento. Você era bravo, você xingava. Antigamente você resolvia tudo diferente. Então lembra, meu filhinho, se você está passando por luta, é porque Deus está te tornando um homem e uma mulher santa e diferente. Amém, irmão? Amém? Você pode dar glória a Deus? Esse é o segredo desse capítulo para nós, tá? Estamos encerrando. 1 Pedro 4, versículo 12 e 13, para nós encerrarmos, diz assim: amados, olha que bonito, irmãos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, olha, para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Amém, igreja? É luta.
luta é motivo de alegria e de vitória, porque o Senhor já nos avisa que estamos agora nos tornando novo homem, nova mulher, nova criatura, estamos aprendendo a ser santos, e isso dói, isso machuca. Gostei dessa frase, estamos aprendendo a ser santos, e isso dói. Amém, irmãos? Estamos aprendendo a ser santos, e como dói ser santo. Deus te abençoe e te guarda, te fortalece. Este é o último slide de hoje, e nós vamos então encerrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?